Meus irmãos, vamos correr aqui, porque hoje vamos ministrar em Atos. O pastor Sandro tinha me pedido, e eu vou trazer a reflexão na qual trouxe hoje pela manhã no matutino, para a honra e glória do Senhor. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo... Vem aqui. Capítulo 8. Atos, capítulo 8. E nós vamos tratar aqui de duas partes, mas que ambas se interligam. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Atos, capítulo 8, dos versos 1 ao 8. Que diz assim: Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Amém? Meus irmãos, o que antecedeu toda essa parte dos versos que nós lemos agora foi a morte de Estevão. Estevão, que no capítulo 7, no versículo 4, diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele era um homem também que pregava a palavra de Jesus, pregava a ressurreição de Jesus Cristo, pregava a palavra a quem quer que fosse. No entanto, ele foi preso. Mas isso não calou a sua voz. Mesmo preso diante daquele sinédrio, ele não deixou passar a oportunidade de falar de Jesus Cristo. E ele faz uma belíssima pregação do Evangelho. Ele conta a história desde os seus antepassados, desde Abraão até Jesus Cristo. E a reação daqueles homens não foi uma reação boa. A reação daquele sinédrio, que o mesmo sinédrio no qual prendeu Cristo, crucificou Cristo, matou Jesus Cristo, mas ele venceu e ressuscitou. Esse mesmo sinédrio estava agora ouvindo o testemunho de Estevão. E o que deixou eles mais irados, vamos dizer assim, porque segundo o versículo 54 do capítulo 7, diz que, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Veja a tamanha raiva que esses homens ficaram, de ranger os dentes contra o Estevão. E, diante disso, Estevão faz aquela declaração no qual todos nós nos lembramos, que viu Jesus Cristo à destra do Pai, em pé, do lado do nosso Deus vivo. E foi esse onde esses homens, esses fariseus, a alta sociedade daquele momento dos judeus, resolveram realmente apedrejá-lo. Mas, diante disso, nós sabemos que fim levou Estevão. Estevão foi para os braços de Jesus, pois o mesmo viu ele esperando por ele lá em cima. Ali foi apenas uma passagem da vida terrena para a vida eterna, onde ele se alegrou com Cristo, com certeza. Então, diante de tudo isso, teve um rapaz que começou a aparecer na palavra de Deus, chamado Saulo.
Esse Saulo, nós sabemos quem é ele. Mais para frente, ele se transforma em Paulo. Tem até um hino da harpa cristã, que é maravilhoso também. Se eu não me engano, o 196, que fala também, tem uma estrofe lá que narra essa transformação, essa conversão de Paulo. Mas nós sabemos que aqui, nesse momento, entra esse homem chamado Saulo. E as vestes de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. E ele consentiu com aquilo, ele concordou com aquilo, segundo as Escrituras. E diante de tudo isso, começou então a grande perseguição contra a igreja de Jesus. Porque até então, os discípulos de Jesus, os apóstolos, tinham a plena liberdade de entrar no templo e pregar a quem quer que fosse. É tanto que, na primeira pregação, foram quantos salvos? Alguém se lembra? 3.000 foram salvos e batizados. Na segunda pregação, também, no templo, 5.000. É tanto que, quando Pedro foi preso, os do Sinédrio tiveram temor de chicoteá-los e de bater neles, porque o povo era por eles. Levou preso, deu aquela ordem de que eles não pregassem mais a Cristo e soltou eles. Então, por temor do povo, que a palavra de Deus diz isso, eles soltaram Pedro e João. Mas parece que o fator Estevão foi o ápice dessa situação. Foi o ápice desse povo dizer: vamos atrás de cada cristão. Vamos atrás de cada um. Vamos prendê-los. Vamos torturá-los. Vamos prender nem que seja homem, mulheres e crianças. E começou a perseguição. Começou a perseguição. Diante disso, a igreja toda se espalhou. Porém, o texto nos mostra que menos os apóstolos ficaram em Jerusalém. Só que todos esses que eram dispersos, eles saíram pregando o evangelho. Eles saíram falando de Jesus. Isso nos faz lembrar daquela grande ordem que Cristo deu. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E foi depois disso que começou a pôr em prática essa ação. Parece-me até que precisou disso, porque os discípulos ficaram ali em Jerusalém, pregando, pregaram para 3.000, se converteram 3.000, ficaram felizes, pregaram de novo, mais 5.000, eles disseram: não, vamos ficar aqui. Não, isso não está na Bíblia, pessoal, isso é inferência, certo? Isso não está na Bíblia. Mas a impressão que fica é que isso aconteceu, eles não queriam sair. E aqui, diante de tudo isso, eles se viram obrigados a sair, mas os apóstolos ainda assim não foram. Logo em seguida, nós vemos que alguns sepultaram Estevão, né? Fizeram grande lamentação por ele. E aqui o que nos é relatado é que Saulo, mesmo depois daquilo que aconteceu com Estevão e que ele consentiu, ele devastava cada vez mais a igreja de Jesus. E ele não parava. Aquilo de Estevão foi só o começo. Ele queria mais. Ele queria pegar esses hereges, no qual eles chamavam os cristãos, esses blasfemos, e queria realmente trucidar. A palavra que traz aqui na minha versão, na NVI, é que Saulo, por sua vez, no versículo 3, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Bem fosse que no texto escrito tivesse: e Saulo investigava cada um, iria na casa de cada um e prendia cada um. Mas as palavras que foram usadas aqui foram palavras fortes, que precisam ser frisadas. Devastar a igreja, arrastava homens e mulheres e lançava na prisão. Alguém aqui tem alguma versão diferente da minha? Com certeza deve ter.
Poderia dizer em alta voz? Diga aí, irmão Santos. Assolava a igreja. Assolava a igreja, devastava a igreja. E Saulo realmente, ele era cruel, mas não para o judaísmo. Quero lembrar vocês que para o judaísmo, ele foi fariseu dos fariseus, o mais temente homem de Deus, o mais íntegro, um dos mais íntegros, servo de Gamaliel, discípulo de Gamaliel. Gamaliel, o mesmo que falou lá perante Pedro e o Sinédrio, deixe esses homens, porque se a obra deles for de Deus, vocês não vão conseguir vencer, porque se verão lutando contra Deus. Mas se não for de Deus, vai perecer. E hoje nós vemos os frutos de todo aquele princípio que nós vemos que é de Deus. Então, se Saulo, ele era perfeito no judaísmo, mas para nós cristãos, ele era um assolador, ele era um devastador, ele ia de casa em casa, arrastando cada um e lançando nas prisões. Isso nos traz uma primeira reflexão. O mesmo Paulo, ele cita em outro texto, mais exatamente em Romanos capítulo 8. Vamos abrir aqui rapidinho. Me perdoem, irmãos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler só o versículo 20, que diz assim. Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Vamos ver o 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo. Eu sei que aqui o contexto é diferente. Eu sei que aqui fala sobre a lei, fala sobre a desobediência do homem, fala sobre o pecado, que por meio da desobediência nós fomos concebidos através de Adão, e agora por meio de Cristo nos foi entregue a salvação. Mas o que eu quero trazer aqui é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Saulo, mesmo depois de todo esse cenário de devastação, de perseguição, ele achou graça aos olhos de Deus. Trazendo para nós hoje, meus irmãos, muitos irmãos em Cristo, às vezes, fica pensando consigo mesmo: será que eu mereço estar no meio desta congregação? Será que eu realmente seria para mim estar servindo a Jesus? Eu sou tão ruim, eu não consigo parar de pecar. E tem muita gente que desiste da caminhada por causa de pecado. Tem muita gente que desiste da caminhada por esfriamento, vai se esfriando, daqui a pouco não se acha mais digno de nem passar na frente da igreja. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, e para mim também primeiramente, que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Jesus pode cobrir todos os seus pecados, o tamanho que ele for. Quem dirá Paulo, que perseguiu a igreja e maltratou a igreja e possivelmente destruiu famílias, como aqui diz, arrastava homens e mulheres na mesma casa, ou seja, destruía famílias, mas achou graça diante de Jesus, porque nesse ponto nós entendemos que a salvação não é pelas obras, não é pelo bem que você faz e nem pelo mal, não é pelo mal que você faz que você não vai receber perdão de Cristo. Você tem o perdão de Cristo, basta confessar a Ele, basta se arrepender, realmente ter uma conversão, uma mudança de rumo, entregar a Ele, e assim
voltar ao rumo certo. Quantos irmãos não chegaram a nós dizendo: meu irmão, quero confessar algo ao irmão. Diga, meu irmão. Rapaz, eu pequei assim, assim, assado. Meu irmão, vamos orar, que Jesus perdoa. Você está arrependido? Estou arrependido. Então vamos orar, e oramos ali, e aquilo ali causa restauração, causa novamente um renovo na sua vida, e aquele irmão, aquela irmã, volta para a caminhada. Ruim é quando um irmão se afasta por causa de pecado. Não se acha digno de estar no meio dos irmãos. E para esses irmãos eu quero dar uma mensagem: se arrependa do seu pecado. Você está apenas a um passo de receber o perdão, que é somente abrir o seu coração e confessar a Jesus Cristo. E se de repente alguém aqui esta noite está com um peso no coração, alguém aqui online está com um peso no coração por algum pecado, por algo cometido, entregue a Jesus. Faça uma oração. Não precisa nem estar de olhos fechados. Muita gente pensa que para orar precisa de estar de olhos fechados. O problema de estar de olhos abertos é que quebra a concentração. Mas tem gente que consegue orar de olhos abertos. Tem gente que consegue orar de olhos abertos, assim como ora de olhos fechados. Mas nesse momento, entrega a Jesus Cristo o seu pecado. Se arrependa de verdade. Se arrependa de coração. Abandone o pecado. Abandone de vez. Eu tenho aqui uma breve ilustração que é pessoal. Todos aqui, eu acho que todos já sabem, que eu fui um menino muito viciado em videogame. Minha avó me dava 50 centavos, R$1 para jogar videogame. Ela pensava que eu ia jogar só 1 hora, né, com 50 centavos. Mas eu gastava meus 50 centavos, mas vinha o meu amigo com mais 50 centavos e jogava depois de mim. Eu jogava com ele. Aí vinha outro e jogava, e a gente ficava revezando. E passava a tarde jogando videogame. Resultado: eu não posso jogar hoje videogame, porque senão eu me vicio. Se eu jogar um pouquinho, eu quero jogar amanhã, quero jogar depois, e depois, e depois. O que aconteceu essa semana? Domingo. Foi segunda-feira. Segunda-feira, eu baixei o jogo que eu gosto de jogar, que é o Free Fire. Irmão, não se escandalize. Não se escandalize. É um jogo de celular comum, os antigos gostavam de jogar Counter-Strike, que eu também gostava de jogar. Inclusive, teve até um retiro aqui da igreja, que levamos computadores, foi lá no Clube dos Oficiais, e ali fizemos uma competição de Counter-Strike. O Free Fire é como se fosse o Counter-Strike, mas só que no celular. Enfim, eu joguei na segunda-feira. Aí, nesse jogo Free Fire, você vai subindo de patente. É igual na Marinha, no Exército Aeronáutico. Você vai subindo de patente, mas só que não é soldado, não é cabo, sargento, tenente, não. Vai de bronze, prata, ouro, diamante e mestre. Olha só, mestre. Né? E dentro da classe dos mestres tem até mestre de 5 estrelas. Enfim. E eu jogando na segunda-feira, aí olha só o que aconteceu. Louise, minha filha, virou para mim e disse: papai, esse jogo não é de Jesus. Exclua agora. Minha filha, viu? Peraí, quem foi que disse isso para você? Não sei quem da igreja chegou e disse que esse jogo não era de Jesus. Eu disse: Lolo, realmente você está certo. Esse jogo não é de Jesus. Exclua, papai. Deixa o papai terminar aqui que eu excluo. Conclusão: terminei de jogar, não excluí, né? Quando foi ontem, de novo, antes de dormir, fui lá, Free Fire. Louise estava um pouquinho longe, ela veio para dentro da minha rede, como eu gosto de estar numa rede, e disse: papai, de novo, eu não já lhe disse que esse jogo não é de Jesus? Naquela mesma hora, o Espírito Santo: está aí a segunda paulada que tu leva? Você está certo, Lolo, está certo, eu vou excluir. Exclua agora, papai. Não, deixa eu terminar essa partida. Papai, agora. Mas, rapaz, eu consegui ludibriar ela e terminei a partida. Eu disse: tá bom, vou excluir agora. Acabei. Por quê, irmãos? Porque ela já viu algumas épocas da minha vida, de férias, pronto, no janeiro, de férias. Quando é férias da escola e tudo, eu pego e jogar. Mas só que eu não posso, que eu me vicio. E quando se torna um vício, é onde entra o mal. Só que eu não vou explicar isso para a Louise. Ela não vai entender isso agora.
eu vou dizer que ela está certa, porque coisas que não é de Jesus não devemos fazer. Enfim, nós sabemos que não é pecado você jogar. O pecado está em você se tornar viciado. E fazer daquilo o seu ídolo. Deixar de ler a Bíblia para fazer aquilo. Não é isso? Então, assim, para não deixar aqui uma imagem incorreta dos irmãos, eu faço os meus estudos todo dia, meus irmãos. Eu faço a leitura da Bíblia todo dia. Graças a Deus, estou tendo uma vida plena com Jesus Cristo. Eu apenas, de noite, quis jogar, tá certo? Não estava entrando no vício, não. Mas, enfim, eu já fui viciado nesse jogo. De deixar de ler a Bíblia para jogar. E isso, Deus, graças a Deus, tratou em minha vida. Sabe como? Como Jesus ensinou lá nos evangelhos. Se um olho teu te faz pecar, corta e joga fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que ir para os dois, ir com os dois para o inferno. Não é isso? Então, se isso está fazendo você pecar, sabe qual é o remédio para você se curar? Corta e joga fora. Se é redes sociais, corta e joga fora. Se é Netflix, corta e joga fora. Se é Amazon Prime e outras plataformas, Star Mais, corta e joga fora. Esse é o remédio para que você se livre desse pecado. E o principal, se arrepender, confessar Jesus Cristo e realmente abandonar. Nunca houve outro segredo, sempre foi esse. Depois que eu passei a fazer isso, não fiquei mais viciado no videogame. Não fiquei. Aliás, eu baixei segunda-feira, eu nem me lembro a última vez que eu tinha baixado. Apenas veio na minha mente, baixa aí, vai jogar um pouquinho. Aí eu fui. Aí joguei realmente, umas 2, 3 partidas, parei. Mas o que é importante, voltando para o texto, é que não há pecado algum que você cometa, que você não vá alcançar o perdão de Jesus Cristo. Você sempre alcança a misericórdia do Senhor. Basta confessar, abandonar e seguir em frente. Não desista da caminhada. Não desista de se encontrar com Jesus Cristo diariamente na sua casa e com os irmãos na comunhão da igreja. Isso é o mais importante. E chegando na segunda parte do texto, nós vimos que, como foi descrito, os servos, a igreja foi dispersada. Só que os apóstolos não. E dentre isso aqui, eu quero deixar aqui algo bem claro, que esse Filipe aqui, muitos pensam que não é o Filipe apóstolo, que isso aqui seria outro Filipe. Mas por qual razão? Porque o próprio texto, ele diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém, que os apóstolos não foram dispersos, mas a igreja sim. E aqui se encontrou que esse Filipe, ele foi até a Samaria, e lá começou a anunciar a Cristo Jesus. E muitos, por pensarem que aqui não é o Filipe apóstolo, mas muitos também pensam que é o apóstolo, certo? Aqui não se há uma conclusão correta de que Filipe era esse, se era o apóstolo ou não. Mas muitos pensam que não era o apóstolo, porque o próprio texto diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Enfim, esse Filipe, ele foi anunciar a Cristo em Samaria. E quando chegou lá em Samaria, ele realizou vários milagres, vários feitos. A multidão, de unânime, deu atenção a ele, do que ele dizia. E os espíritos imundos saíram dele, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. E isso nos arremete também ao que Cristo falou no começo da grande comissão, do que nós faríamos milagres até maiores do que ele fez. E isso aqui é como se fosse um cumprimento do que Jesus Cristo havia dito, que você e esses sinais procederão aos que... Então, esse Filipe aqui, seja o apóstolo ou não, o que importa aqui é que ele obedeceu a Jesus Cristo. Ele obedeceu à grande comissão. Ele foi pregar, ele começou pregando aonde? Em Samaria. Para trazer um breve contexto aqui de Samaria, os irmãos devem saber quem eram os samaritanos. Nós ouvimos muitas vezes aquela parábola do samaritano, do bom samaritano. E muitos judeus
na verdade, os judeus em si, que se diziam íntegros, eles não passavam por Samaria. Inclusive, eles preferiam tomar uma rota mais longínqua do que cruzar o Samaria, porque eles tinham aquele povo como um povo impuro, como um povo mestiço, como um povo que não era digno de adorar o Deus vivo. Então, por onde Filipe começou? Por Samaria. Quebrando todos os paradigmas daquele tempo, quebrando todos os preconceitos daquele tempo. Assim, deve também se proceder na nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes, a gente não quer se relacionar com pessoas que não são, vamos dizer assim, não que tenham níveis, mas do mesmo nível que o seu. Você não quer, às vezes, evangelizar um pobre coitado que está na rua pedindo esmola. Você não quer falar ali, gastar 5 minutos e falar de Cristo para aquela pessoa. Mas se vier uma pessoa de terno aqui entrar, separa a cadeira aqui, bota aqui, vem aqui, ó. Você está aqui nesse lugar aqui. Nós assim estamos procedendo, como aqueles irmãos no qual Tiago escreveu a sua carta, fazendo acepção de pessoas. E isso é grave em nossas vidas, meus irmãos. O mesmo local em que pregamos, que é lá no shopping, na calçada do shopping, nós temos que pregar também nas ruas onde o povo passa, ou nas periferias. No mesmo local que nós pregamos, que é o hospital, os hospitais, nós também temos que ir às prisões. Mas nós não queremos ir nas prisões. Não queremos. Não queremos ir nos guetos, nas periferias. Não queremos. Por quê? Porque a gente faz acepção de pessoas. Eu faço acepção de pessoas. Nós fazemos acepção de pessoas. E isso tem que ser quebrado em nossas vidas. Se vê um irmão bem cheiroso, opa, aperta a mão do irmão, abraça o irmão. Mas se vê um irmão ali que de repente passou o dia na labuta, aí chega na igreja, às vezes suado, você não, opa, irmão, Pai do Senhor, irmão. Irmão, a gente não pode fazer acepção de pessoas. E isso se aplica aqui, o texto se aplica à evangelização. Quantas vezes nós temos falado de Jesus para os mendigos, para as pessoas? Mais à frente aqui, esse mesmo Filipe, ele prega a um etíope, ao eunuco. E na mesma hora ele o batiza, ele crê em Jesus Cristo. E de repente ele some, Filipe some. A palavra de Deus diz que ele foi arrebatado, mas depois foi visto em outras cidades. Mas ele pregou ao eunuco, ao etíope, que servia a rainha dos etíopes. Então, nós vemos que o evangelho, meus irmãos, não é só para classes sociais mais ricas, mas também é para os mais pobres. É aqueles mais necessitados também. É aqueles que não têm a oportunidade, às vezes, do que comer amanhã, não sabe nem o que vai comer amanhã. Mas eu quero desafiar a mim, primeiramente, e a vocês, a pregar o evangelho a toda criatura. Seja pequeno, seja grande, seja sábio ou não sábio, seja rico ou seja pobre, seja pequenininho, criança, ou adulto ou idoso. Pregue o evangelho, fale de Jesus Cristo. Nós não sabemos quem é um eleito, nós não temos visão espiritual para saber quem tem o selo de Deus, quem vai ter o selo de Deus, quem é eleito, só Deus sabe. Por isso mesmo nós precisamos pregar toda a criatura. Aqueles que receberem de bom grado, glória a Deus. Aqueles que não receberem, glória a Deus também do mesmo jeito. O que importa é que estou pregando o evangelho. Lembremos do que Paulo disse quando descobriu que alguns pregavam por inveja. Paulo disse, o que importa é que eles pregam o evangelho. Se é por inveja, se é por o que for. Prega o evangelho. Fale de Jesus. Fale de Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz, do que Ele morreu, qual foi o propósito pelo qual Ele morreu, que foi pelo meu e pelo seu pecado, que Ele pode lhe dar vida, pode me dar vida e vida em abundância, que Ele pode restaurar a sua caminhada, que Ele pode perdoar esse seu pecado que está no fundo do seu coração, que Ele pode perdoar esse seu vício, que de repente você não quer se libertar, mas entregue na mão dEle, cancele ele, exclua ele da sua vida.
e siga em frente. Siga na caminhada. Isso é o que mais importa. É a sua comunhão com Cristo. Porque o pecado, ele faz isso mesmo, irmãos. Às vezes, quase sempre, ele nos aprisiona. E nós não queremos levantar os algemas para Cristo para que Ele quebre isso em nossas vidas. Nós não queremos abandonar às vezes. Às vezes nós queremos só dar um tempo. Não, vou dar um tempo agora aqui, aí passa uma semana, aí cai de novo. Não, vou dar um tempo aqui, depois de 3 dias, cai de novo, aí pede perdão, perdoa Jesus Cristo, me livra isso do meu coração, aí de repente, do outro dia, cai. Isso não é arrependimento. Sabe qual é o arrependimento? Abandone, como Jesus Cristo falou, rasgue o seu olho, jogue fora. Será que é fácil tirar o olho e jogar fora? Não é fácil. E olhe que muitos cristãos do primitivo faziam isso. Levavam essa palavra de forma literal, mas não é para levar de forma literal. É para entender o texto e trazer para a nossa atualidade. Se o seu jogo de futebol está fazendo você pecar, arranque e joga fora. Tem muitos hoje, eu garanto, que a essa hora, são 8h45, estão gastando tempo assistindo o Flamengo. Eu sou flamenguista, mas eu não troco um culto para assistir o jogo do Flamengo. Não troco. A não ser que eu esteja enfermo, que eu esteja em casa, e se tiver o culto online, eu vou para o culto online. Irmãos, nós temos que ficar vigilantes quanto à idolatria dentro do nosso coração. Que o pecado não se torne um ídolo para você e para mim e para você. Temos que pegar esses ídolos e fazer que nem Jeremias. Sabe o que foi que Jeremias fez com os ídolos? Quebrou todos no chão. Ele ia passando por Jerusalém, via ali os ídolos, pegou aqueles ídolos e varreu, jogou para o chão. Nós temos que ter essa coragem de pegar esses ídolos dentro de nós e quebrá-los, jogá-los no chão. A sua carne vai dizer que não. E diz até assim, isso não é idolatria. Não ouça não esse rapaz, não, isso não é idolatria não. Meu irmão, quebre, jogue fora e pregue o evangelho, seja para pequeno, seja para grande, seja para criança ou velho. Pregue o evangelho, seja para rico ou para pobre, pregue o evangelho. Fale de Jesus. Você já falou de Jesus para o seu vizinho? Eu tenho uns vizinhos lá na minha casa, que é um tio e meu primo. Já preguei o evangelho para eles. Não tive oportunidade de falar de Jesus ainda para 2. Inclusive tem um até que eu tenho muito trauma dele. Que quando eu era pequeno, ele queria bater em meu pai e queria quebrar o carro do meu pai. Infelizmente ele é um drogado. E eu não tenho confiança nele. Eu não chego muito perto dele não. Porque quase sempre ele está drogado. Mas eu tenho que pregar o evangelho de Jesus dele para ele também. Eu tenho que chegar com a literatura e dizer, Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Muitas vezes eu me senti bloqueado quanto a ele. Se eu via ele entrando na vila, eu esperava um pouquinho, esperava ele entrar em casa e saía. Mas isso são traumas de uma infância que eu tive. Eu reconheci isso na minha mente. Eu soube entender isso na minha mente e reconhecer que eu tinha um trauma com aquele cara, com aquele homem. Eu tenho um trauma com aquele homem. Eu não quero que se minha menina estiver na vila, que eu moro numa vila, e aquele homem for entrar na vila, eu chamo minha menina e boto ela para dentro. Porque eu tenho medo dele fazer algum mal com ela. Dele causar algum trauma com ela também. Mas isso precisamos quebrar. Eu preciso quebrar isso em minha vida. Eu tenho que pegar um panfleto desse, uma literatura, e entregar para ele e dizer, Jesus te ama. Talvez seja isso que ele esteja esperando. Alguém chegar para ele e dizer, Jesus te ama. Talvez alguém como eu, que ele sabe que me magoou. Eu cheguei para ele e já disse, eu sou assim com você, porque quando eu era pequeno, você quis bater no meu pai e quis quebrar o carro do meu pai. Me perdoe. Não, eu te perdoo. Eu lhe perdoo. Não se preocupe, não. Eu só não quero muito contato com você, mas eu estou errado nisso. Eu só não quero muito contato com você. Mas isso é compreensível por causa do meu trauma. Mas eu preciso evangelizar ele também. O evangelho chegou para todos. Não só para aqueles vizinhos bons, mas para aqueles vizinhos maus também. Não só para os vizinhos que lhe dão cortesias, que lhe dão ali um lanche. Fiz um bolo aqui, pega um pedaço.
Não foi só para esse vizinho, não. Foi para aquele vizinho também que talvez até odeie você. E você já sentiu esse ódio que veio da parte dele. Você deve falar de Jesus para esse também. Então, são pessoas que não estão longe para receber o Evangelho. Estão perto de você e você tem a oportunidade, e eu tenho a oportunidade de levar o Evangelho a eles. E que seja assim na minha vida, primeiramente, e na sua vida também. Amém? Eu gostaria aqui de convidar o irmão Santos para orar, encerrando esse momento de conclusão. Mas antes, lembrar que domingo pela manhã, sábado, teremos o culto da casa do irmão Gamaliel, esteja orando por isso. Domingo pela manhã teremos escola bíblica dominical, não deixe de vir para a escola bíblica. Esse domingo agora eu faltei, porque passei sábado inteiro com a dor de dente, sem conseguir nem dormir. Fui na urgência, a dentista viu que era um canal que eu tinha que fazer. Aí eu já comecei o canal na segunda-feira. Mas era uma dor insuportável, parecia que era uma agulha entrando no meu dente. E eu passei a madrugada inteira acordada, jogando uma aguinha gelada. Quando jogava aguinha gelada, aliviava. Aí eu pensava que estava bom, ia deitar, começava a latejar. Aí a doutora disse que quando abriu, disse que tinha muito pus, estava infeccionado já. Aí passou antibiótico, estou tomando antibiótico, passou também anti-inflamatório no mesmo líder. Estou aqui para a glória de Deus, porque segunda-feira a dentista já fez uma parte do canal, e vai só concluir agora fazendo a obturação. Então, domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, culto de adoração. Amém, igreja?